Olá, futuro oficial da Marinha. Eu sou a professora Letícia Góes, professora de língua portuguesa aqui da plataforma Eng Marinha. E hoje eu separei 5 questões do concurso de 2019 para a gente resolver nessa aula. Vamos lá! E a primeira questão é sobre concordância verbal com verbos impessoais. A gente sabe que quando o verbo é impessoal, ele não tem sujeito e deve, portanto, ficar na terceira pessoa do singular. Então tem lá uma lista de verbos impessoais que você precisa saber e saber que esses verbos nunca vão para o plural. Bom, então a questão é sobre isso. Vamos lá. Em remendei a bola faz tempo, temos o uso do verbo fazer em uma referência de tempo. Na língua portuguesa, outros verbos também são utilizados para indicar tempo decorrido. Assinale a opção em que o verbo foi utilizado de acordo com a norma culta. Bom, ele nem está falando aí sobre verbos impessoais ou sobre oração sem sujeito. Esse é um conhecimento que você deve ter, sabendo aí que o verbo fazer, nesse contexto, ele é um verbo impessoal e não vai para o plural, no sentido de tempo decorrido. E aí, o que o exercício quer? Ele quer que você assinale a opção em que a frase está correta, ou seja, ela foi escrita de acordo com a norma culta. Letra A. Fazem 10 anos que não vejo o Ricardo. Aí, se você sabe que o verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, é impessoal, você sabe também que ele não vai para o plural. Então, essa frase, fazem 10 anos, está errada. O correto é faz 10 anos. Letra B. Morava no Rio haviam muitos anos. O verbo haver, com o sentido aí de tempo decorrido, expressando tempo, também é impessoal e não vai para o plural. Por isso, essa frase também está errada. Morava no Rio havia muitos anos. Aí isso é correto. Letra C. Já vão fazer 5 anos que não o encontro. O verbo fazer, como eu já disse, ele é impessoal, com sentido de tempo decorrido, né? Ele é impessoal, não vai para o plural. Nesse caso aí, eu tenho uma locução verbal. É o verbo ir mais o verbo fazer. E aí, nessa locução verbal, o verbo principal, que é o fazer, ele é um verbo impessoal. Então, ele transfere toda a sua impessoalidade para o verbo auxiliar. Então, o verbo auxiliar, ele também vai ter a característica de impessoal e vai ficar no singular. Já vai fazer 5 anos que não o encontro. Essa seria a frase correta. Letra D. Existia anos que não visitava Portugal. Bom, o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, não vai para o plural, não tem sujeito. Mas o verbo existir, ele tem sujeito, não é um verbo impessoal. E aí, nesse caso, a concordância deve ser feita normalmente. Existiam anos que não visitava Portugal. E por fim, a letra E, só pode ser a letra E, então, né, a correta, mas vamos ver por que ela está correta. Havia 2 dias que não comia nada. O verbo haver aí também expressando tempo decorrido, um tempo que já passou. Ele é impessoal, deve ficar no singular. Então, ele não vai concordar com 2 dias. Ele fica no singular porque ele não tem sujeito. Então, havia 2 anos que não comia nada é a alternativa correta, está escrita de acordo com a norma culta. A segunda questão que eu separei aqui para vocês é uma questão sobre orações subordinadas substantivas. Então, você já sabe que para entender as orações subordinadas substantivas, você precisa ter estudado ali as funções sintáticas como sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito e por aí vai. Sabe tudo isso, então você pode estudar orações subordinadas substantivas e aí você olha para uma frase, para uma questão como essa. Embora a questão não esteja falando, olha, essa é uma questão sobre oração subordinada substantiva, você consegue identificar o tipo de questão. Vamos lá. Pensei que sua bola tinha furado, o termo destacado introduz uma oração subordinada que desempenha uma função específica dentro do período composto. Assinale a opção que apresenta uma oração com essa mesma função sintática. Como eu faço para saber que função sintática é essa que desempenha a oração iniciada aí pela conjunção integrante que? Pensei que sua bola tinha furado.
Eu sei separar, né, a oração principal da oração subordinada. Então, a oração subordinada, ela começa ali na conjunção integrante, no que sua bola tinha furado. Eu olho para a oração principal. O que eu tenho na oração principal? Um verbo transitivo direto, é o verbo pensar, né? Quem pensa, pensa alguma coisa. Beleza, eu tenho na oração principal um verbo transitivo direto, mas eu não tenho um objeto direto. Sabendo que todo verbo transitivo direto exige um complemento, que é o objeto direto, e ele não está na oração principal, ele só pode ser a oração subordinada. Quem pensa, pensa alguma coisa. Pensei o quê? Que sua bola tinha furado. Então eu sei que sua bola tinha furado completa o sentido do verbo pensar, que é um verbo transitivo direto. Aí eu descobri que essa oração subordinada, ela tem função de objeto direto em relação à oração principal. Então vamos lá, o que o exercício quer? Ele quer que você identifique qual alternativa apresenta também uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Uma por uma. Letra A. A verdade é que ele não se preparou para a prova. Separa a oração principal da oração subordinada. A oração principal, a verdade é. Eu tenho na oração principal o sujeito, a verdade, e um verbo de ligação, né? E aí depois a oração subordinada funciona como predicativo da oração principal. Eu tenho um sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Então, a letra A é uma oração predicativa, né? Subordinada substantiva predicativa, portanto, não é objetiva direta. Eu sei que é predicativa porque ela tem ali um verbo de ligação. Letra B. Tenho esperança de que você venha comigo. Aí eu já olho para a oração subordinada de que você venha comigo e já sei que ela começa aí com uma preposição. Então, se ela tem preposição, ou é completiva nominal ou é objetiva indireta. Objetiva direta, né, não tem preposição, como nós sabemos. Então, de que você venha comigo completa o sentido da palavra esperança, que é um substantivo. Essa oração é, portanto, completiva nominal. Também não funciona como objeto direto. Letra C. Os servidores esperavam que fosse dia de licença. Tem a oração principal. Os servidores esperavam. A oração subordinada. Que fosse dia de licença. Quem espera, espera alguma coisa. Então, eu sei que esperar é um verbo transitivo direto. Todo verbo transitivo direto exige um complemento que se chama objeto direto. Que fosse dia de licença é uma oração que funciona como objeto direto do verbo da oração principal, do verbo esperar. Portanto, essa é a alternativa correta. Os servidores esperavam que fosse dia de licença, funciona como objeto direto, assim como que sua bola tinha furado. Então, essa é a alternativa correta. Vamos só ler as outras duas para ter certeza, né? Letra D. É sabido que você deve comparecer à reunião. Que você deve comparecer à reunião é sabido. Então, isso é sabido. Que você deve comparecer à reunião funciona como sujeito da oração principal. É uma oração, portanto, subordinada, substantiva, subjetiva. E a letra E. O diretor necessita de que todos compareçam. De que todos compareçam, lembra que eu falei que começa aí com uma preposição, então pode ser completiva nominal ou objetiva indireta. Nesse caso, é objetiva indireta, porque completa o sentido do verbo necessitar. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, é um verbo transitivo indireto e de que todos compareçam funciona como objeto indireto da oração principal. A alternativa correta é, então, a letra C. A terceira questão da aula de hoje é uma questão sobre vírgula. Com relação ao emprego da vírgula, assinale a opção em que a frase abaixo está corretamente reescrita. Usualmente, quando eu perdia o sono, o bater da pêndula fazia-me muito mal. Então, essa é a frase. E eu tenho ali embaixo 5 frases que foram reescritas a partir dessa. O exercício quer saber qual está correta, de acordo com a vírgula aí. Letra A.
Usualmente, o bater da pêndula fazia-me muito mal quando eu perdia o sono. Bom, usualmente ele pode ser aí separado por vírgula, que é um adjunto adverbial que está deslocado aí no começo da oração. Tudo bem. Nenhum outro termo aí, ó, o bater da pêndula fazia-me muito mal quando eu perdia o sono. Não tem nenhuma vírgula obrigatória. Aí, então, essa frase parece estar correta de acordo com o uso da vírgula. Vamos ler as outras para ver se a gente acha o erro, né, das outras. Letra B. Usualmente, vírgula, o bater da pêndula fazia-me muito mal quando eu perdia o sono. Não pode ter essa vírgula aí porque eu não posso separar o sujeito do predicado, então já está errado. Já vai ver a outra alternativa. Letra C. Usualmente, vírgula, o bater da pêndula fazia-me, vírgula, muito mal, vírgula, quando eu perdia o sono. Entre o fazia-me e o muito mal não existe essa vírgula, então eu não posso, não existe uma pausa, né? Então eu não posso separar o fazia-me do muito mal com essa vírgula, não posso separar o complemento do verbo. Letra D. Usualmente, quando eu perdia, vírgula, o sono, vírgula, o bater da pêndula fazia-me muito mal. Quando eu perdia, vírgula, o sono, eu não posso separar o objeto direto, no caso o sono, do verbo transitivo direto, perdia. Então, essa vírgula não pode ser utilizada aí. E por fim, letra E, usualmente, quando, vírgula, eu perdia o sono, vírgula, o bater da pêndula, vírgula, fazia muito mal. Várias vírgulas aí utilizadas incorretamente. Então, eu não posso separar a conjunção quando do eu perdia o sono, de jeito nenhum. E nem o sujeito, o bater da pêndula, do predicado, fazia-me muito mal. Portanto, a única alternativa que está escrita corretamente é a letra A. A quarta questão da aula de hoje, o candidato tinha que identificar o sentido de um termo destacado. Imaginava então um velho diabo sentado entre dois sacos, o da vida e o da morte. O trecho destacado, o da vida e o da morte, atribui a dois sacos um valor de explicação, causalidade, conclusão, restrição ou modo. Como é que eu vou descobrir isso? Eu olho para a frase de novo. Imaginava então um velho diabo sentado entre dois sacos. Que sacos? O saco da vida e o saco da morte. Perceba que quando o autor coloca aí o da vida e o da morte, ele está explicando quais são esses dois sacos que ele imaginava um velho diabo sentado entre eles. Então, esses dois sacos são o saco da vida e o saco da morte. Então, essa expressão destacada, o da vida e o da morte, ela atribui um valor de explicação aos dois sacos. Ela está explicando que dois sacos são esses. Por isso, a alternativa correta é a letra A. E a quinta e última questão que eu separei para a aula de hoje refere-se a um texto que eu vou ler com vocês. Tempo dos ponteiros. Uma menina coleciona relógios de papel, de plástico, de louça, de bronze e de madeira. Relógios de antes e de agora. Relógios grandes e pequenos. Relógios de brincar e de usar. De pulso, de bolso, de mesa, de parede. Ela gosta também de recortar relógios das revistas. Brinca com os ponteiros. Guarda um relógio que foi do bisavô. Os ponteiros pararam, não andam mais. Ela não conheceu o bisavô. A menina conhece o tempo dos ponteiros. Bom, esse é o texto, tinha ali mais algumas questões relacionadas a esse texto, mas eu separei uma especificamente sobre funções de linguagem, que é um assunto muito importante também para essa prova. A questão diz o seguinte: assinale a opção em que a função da linguagem está corretamente relacionada ao verso destacado no poema. Então, eu tenho aí algumas funções de linguagem, alguns versos, e aí você precisa identificar se esse verso corresponde a essa função de linguagem. Letra A. Função fática. Uma menina coleciona relógios.
Bom, eu sei que a função fática, ela está relacionada à interação entre o emissor e o receptor. É aquela função de linguagem que está baseada nos diálogos do cotidiano, do dia a dia. Então aí não tem diálogo, portanto não tem a função fática. Não posso dizer que esse verso tem a função fática. Letra B, conativa. Guarda um relógio que foi do bisavô. Eu sei que a função conativa é também conhecida como função apelativa, que tenta convencer o leitor, o interlocutor, de alguma coisa. Aí não tem nenhuma tentativa de convencimento, então não posso dizer que tem a função conativa. Metalinguística, não andam mais. Bom, a função metalinguística, ela está presente em textos que falam sobre o próprio texto. Então, é o código falando sobre o próprio código. Aí não tem a função metalinguística. Teria metalinguagem se fosse um poema falando sobre o fazer poético, o fazer daquele poema. Então, não tem função metalinguística. Letra D, emotiva. Ela não conheceu o avô. A função emotiva, isso daí o candidato pode se confundir, porque ele pode achar que esse é um trecho emotivo do poema, mas não, porque você precisa ter em mente que a função emotiva, ela é centrada no emissor, em quem está produzindo a mensagem. Então, ela está presente em textos em que o emissor, né, o eu lírico, fala sobre si mesmo. Então, aí não tem, né, um falar sobre si mesmo. O eu lírico não está falando sobre si mesmo, inclusive é um texto em terceira pessoa. Não tem a função emotiva. E por fim, só pode ser a letra E, né? Função poética. A menina conhece o tempo dos ponteiros. A função poética, ela trabalha ali com as funções, com as figuras de linguagem, com a linguagem conotativa. Ela trabalha com a sugestão, né? As possibilidades que a linguagem pode ter. Então é uma linguagem bastante sugestiva. Portanto, a menina conhece o tempo dos ponteiros, predomina-se sim a linguagem poética, que é uma linguagem centrada na própria mensagem. A alternativa correta é então a letra E. Então, na aula de hoje, eu resolvi 5 questões da prova de 2019 do concurso da Marinha. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha acompanhado a resolução de cada uma dessas questões e tenha entendido tudinho. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!